Uma luta que durou 14 anos e que terminou na última terça-feira. Morre em São Paulo aos 79 anos José Alencar. Nessa edição, tudo sobre o velório e a cremação do ex-vice-presidente do Brasil. E direto de Brasília, o correspondente Lucas Veloso traz as últimas informações. Veja também, plutônio encontrado no subsolo da usina nuclear de Fukushima e nível de iodo radioativo ultrapassa os 4.000 no mar. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, chega ao país pedindo normas mais claras sobre a energia nuclear. E você sabia que tomar café faz bem à saúde? Na estreia do quadro Ter Saúde você verá quais são seus benefícios. E no esporte, uma entrevista direto da Bahia com o jogador do Kashima Antlers, Jorge Wagner, que está de férias no Brasil devido ao terremoto do dia 11 de março. E da Fórmula 1, o comentário de Daniel Gimenez sobre o Grande Prêmio da Austrália na semana passada. O Jornal de Sábado com muitas novidades e novo cenário está começando agora. Olá, boa noite. Na última terça-feira, o Brasil perdeu um de seus mais influentes políticos. José Alencar tinha 79 anos e combatia um câncer. Nós abrimos esta edição do Jornal de Sábado com a reportagem do correspondente Lucas Veloso, que traz as últimas informações direto de Brasília. O corpo do ex-vice-presidente José Alencar chegou à base aérea de Brasília por volta das 10 da manhã, na quarta-feira, 30 de março. Outra aeronave trouxe familiares. O caixão seguiu em um carro do Corpo de Bombeiros escoltado por batedores do Grupo de Fuzileiros da Marinha, até chegar no Palácio do Planalto às 11 horas, onde foi recebido com honras de chefe de Estado. Durante todo o dia, autoridades, amigos e a família estiveram ao lado do caixão, além da população que pôde subir a rampa do palácio para dar o último adeus a José Alencar. 6.000 pessoas passaram pelo local. A todo momento, coroas de flores chegavam. As bandeiras a meio mastro indicam um luto oficial de 7 dias, decretado pelo governo federal. Tudo ocorreu com muita tranquilidade. A imprensa acompanhou todos os detalhes. A presidenta Dilma chegou acompanhada pelo ex-presidente Lula, que se mostrou profundamente emocionado ao se despedir de Alencar. O bem-sucedido empresário e político era muito querido. Ele lutava contra um câncer desde 1997 e passou por 17 cirurgias. Alencar faleceu na terça-feira, dia 29, no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Quem foi até o Palácio do Planalto fala sobre o legado que José Alencar deixa. De muita honestidade, um político honesto e sincero com o povo brasileiro. Ele deixou um grande legado, né, para o povo brasileiro, no sentido de ser um político autêntico, como também um empresário, né? Guerreiro no trabalho, guerreiro na doença, né? Era um homem que ele saía do hospital e quando ele saía assim, como ninguém notava mau humor dele. Era sempre sorrindo e sempre dizendo que não tinha medo da morte. E ele foi muito batalhador. O corpo foi levado para Belo Horizonte e velado no Palácio da Liberdade. À tarde foi cremado em um cemitério em Contagem, região metropolitana da capital mineira. Pois é, José Alencar começou a apresentar problemas de saúde em 1997. A partir daí, sua luta contra o câncer foi longa e sofredora, como mostra a reportagem especial. O ex-vice-presidente do Brasil, José Alencar, tinha 79 anos e combatia um câncer há 14. Durante esse tempo, realizou 17 cirurgias e várias sessões de quimioterapia. Sua simpatia, confiança, esperança e vontade de viver comoveram muitos brasileiros. Em 1997, Alencar realizou a primeira cirurgia para a retirada de tumores no estômago e no rim. Em 2000, retirou mais um tumor, desta vez na próstata. No ano de 2005, foi submetido a uma cirurgia no coração. Em 2006, realizou mais 2 procedimentos cirúrgicos para retirar tumores no abdômen. No mesmo ano, foi até os Estados Unidos para realizar um tratamento com especialistas. Em 2007, o câncer no abdômen se espalhou e atingiu o peritônio, membrana que reveste a região. Foi operado novamente. Já em 2008, seu quadro de saúde piorou. Novos tumores apareceram, foi submetido a mais uma operação e teve inflamação intestinal e insuficiência renal. Em 2009, médicos retiraram ao todo 9 tumores. A doença voltou e José Alencar embarcou novamente aos Estados Unidos para um tratamento experimental, que não foi bem sucedido. Passou por mais cirurgias para a desobstrução do intestino. Já no ano passado, sofreu um infarto e ficou dias internado.
Logo depois da alta, Alencar voltou ao hospital para a retirada de novos tumores. Voltou a ser internado no dia 22 de dezembro com hemorragia intensa e foi operado. Já neste ano, o ex-vice-presidente teve perfuração intestinal e inflamação no peritônio. Recebeu alta e na segunda-feira, dia 28, voltou a ser internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo com fortes dores. Alencar ficou sedado na UTI e na terça-feira morreu por falência múltipla de órgãos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a atual presidente Dilma Rousseff estavam em Portugal e deram entrevistas bastante emocionados. O ministro Gilberto Carvalho foi informado por jornalistas sobre a morte do ex-vice-presidente e ficou muito surpreso. O corpo de Alencar foi velado no Palácio do Planalto, em Brasília, na quarta-feira, e na quinta, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A cremação aconteceu no mesmo dia, em sua cidade natal. E vamos agora falar da situação da usina nuclear de Fukushima, que voltou a preocupar esta semana. Foi encontrado plutônio no subsolo da central, que apresenta um nível de radiação 10.000 vezes superior ao normal. Vejam a reportagem. O nível de radiação na água de uma canalização subterrânea fora do prédio do reator 2 da usina nuclear de Fukushima estava mais de 10.000 vezes acima do nível normal permitidos nos reatores, segundo a TEPCO. Ainda de acordo com a operadora, também foi encontrada radiação no subsolo do reator número 1. No início da semana, pequenas quantidades de plutônio também foram encontradas no solo, mas não oferecem riscos à saúde humana. Na quinta-feira, o primeiro-ministro japonês Naoto Kan afirmou que a central de Fukushima deve ser desativada, ao mesmo tempo que aumenta a pressão internacional para ampliação do perímetro de segurança, após elevados índices de radiação terem sido detectados a 40 quilômetros da usina. O medo da contaminação tem impedido autoridades de retirar cerca de 1.000 corpos, mortos pelo terremoto e tsunami do dia 11, no perímetro de 20 quilômetros da planta nuclear. Segundo a agência Kyodo, as vítimas foram expostas a elevados índices de radioatividade após a morte. Agora o governo estuda outras maneiras de fazer o resgate. O nível de iodo radioativo no mar de Fukushima, medido a 300 metros da central nuclear, estava 4.000 vezes acima do normal. Mas como a região não movimenta a pesca, não há riscos à saúde da população. Países da Ásia e até o Brasil vão monitorar alimentos vindos do arquipélago japonês. Outras grandes preocupações são com os mais de 300 funcionários que tentam resfriar os reatores na usina. Trabalhando dia e noite, muitos não conseguem dormir e se alimentam 2 vezes ao dia. No café da manhã comem bolachas e à noite arroz com enlatados. Um dos funcionários escreveu através de um e-mail que tem parentes nas regiões mais atingidas pelo terremoto e tsunami e não sabe sequer se estão vivos. Robôs comandados por controles remotos vindos da Alemanha, que ofereceu ajuda ao Japão, irão ajudar a limpar e consertar a usina de Fukushima. Já os Estados Unidos enviarão mais alguns para ajudar na medição de radiação. E o presidente da França, Nicolas Sarkozy, está no Japão para apoiar o país. O líder francês se encontrou com o primeiro-ministro Naoto Kan para debater sobre a energia nuclear. Nicolas Sarkozy desembarcou no Japão na quinta-feira. O presidente francês expressou o apoio dos países do G20 às autoridades japonesas, em plena crise que passa o país. Ele disse que ainda é a favor da energia nuclear, mas visando um maior reforço de segurança. Disse ainda achar uma decisão precipitada da chanceler alemã Angela Merkel, que decidiu encerrar temporariamente 7 das mais antigas centrais nucleares da Alemanha. Sarkozy propôs uma reunião para maio com países do G20 para discutir e definir uma norma de segurança internacional. O líder francês, que estava em Nanquim, leste da China, ofereceu ao país robôs que vão ficar nas instalações acidentadas. A proposta foi confirmada pela ministra francesa de Ecologia, que também está em Tóquio. O primeiro-ministro Naoto Kan agradeceu a visita e o apoio do presidente por poder beneficiar-se da experiência e dos equipamentos cedidos pela França. E vai um cafezinho aí? Hoje, na estreia do quadro Ter Saúde, nós vamos mostrar sobre os benefícios que essa bebida tão conhecida a nós, brasileiros, faz no organismo humano, desde a depressão até a beleza da pele. Vejam a reportagem. Café. Uma das bebidas mais consumidas do mundo. Seu gostinho irreverente. A bebida que é hábito de todos os brasileiros. Durante muitos anos, estudos foram realizados em diversas universidades e por muitos cientistas que comprovaram que beber café com moderação faz bem à saúde.
Hoje em dia, até uma criança pode preparar um bom café com cafeteiras avançadas em tecnologia. Apenas 3 colheres de pó e um pouco de água, e apertando o botão, é só esperar que em poucos minutos a nossa bebida está pronta. Por muitos anos, a polêmica de bebê-lo era grande. Muitos com receio de que substâncias como a cafeína pudessem causar doenças no organismo. Mas não é o que mostram os novos estudos. Tomando pelo menos 4 xícaras de café por dia, previnem-se vários efeitos negativos em nosso organismo. A falta de atenção em uma aula na escola, por exemplo, prejudica o aluno no aprendizado. O consumo do café ativa o sistema de vigília e eleva a atenção para em torno de 90%. A bebida também ajuda a aumentar a atenção e preservar a memória. E acredite se quiser, o café diminui a incidência de depressão e suicídios na população, conforme um estudo feito por 10 anos realizado nos Estados Unidos. Quando fumantes tomam 4 xícaras por dia, o número de cigarros fumados cai pela metade. O mesmo acontece com a bebida alcoólica, que previne os efeitos negativos de 40 gramas de álcool sobre o cérebro. A bebida possui em média 2% de cafeína e diversas outras substâncias em maiores quantidades, como potássio, cálcio, magnésio, ferro e vitaminas B. E a bebida não só faz bem para o organismo, como também a pele. O café verde é extremamente rico em substâncias DAIDs, antioxidantes, que protegem a pele da ação maléfica dos radicais livres que causam envelhecimento. A cafeína, que estimula a queima de gordura, é muito usada no tratamento contra celulites e também para a queda de cabelos. Outro grande potencial do extrato de café é a fotoproteção, por conter flavonoides que ajudam a proteger a membrana da pele contra os raios ultravioletas. O café possui ainda efeito anti-inflamatório e antiedema, capaz de acalmar a pele, além de um excelente efeito adstringente, promovendo uma limpeza eficaz e a neutralização de fortes odores. Enfim, são inúmeros benefícios que essa bebida nos traz, seja ela pura ou misturada no leite. Mas lembre-se, beba com moderação. E agora vamos falar de esporte. O nosso correspondente na Bahia, Marcos Vinícius, fez uma entrevista exclusiva com o jogador de futebol Jorge Wagner, que está no time do Kashima Antlers. O jogador está de férias no Brasil por causa do terremoto do dia 11 de março aqui no Japão. Vejam agora a entrevista completa. Jorge, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Uma boa tarde para você. Eu queria começar perguntando como é que foi o início da sua carreira. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês. E, para falar a verdade, né, o início da minha carreira foi bem cedo, né? Eu sou da cidade de Feira de Santana, comecei jogando na ABB, disputando campeonatos no clube Campo Cajueiro, disputava campeonatos nas escolas por onde eu passei, né, campeonatos de bairro também. Logo em seguida tive a oportunidade de passar por Bahia, por Vitória, né? E onde eu me profissionalizei, foi no Esporte Clube Bahia, né? Então, isso é uma coisa que já vem me acompanhando há muito tempo, né? E desde criança eu sempre tive essa vontade, sempre tive esse sonho de um dia me tornar jogador de futebol. Agora, em relação ao Japão, que a gente acompanhou aqui o terremoto, o tsunami no início dessa edição, queria saber como é que ficou o campeonato japonês por conta dessa tragédia. O campeonato japonês está paralisado, né? Nós tivemos apenas a primeira rodada do campeonato, estreamos dentro de casa, vencemos o jogo, né? E está programado agora para recomeçar no dia 23 de abril. Estou aqui no Brasil, mas a diretoria do Kashiwa já está pedindo o nosso retorno, né? Para que a gente retorne às atividades. Então, o mais rápido possível a gente vai estar lá já treinando, trabalhando para que a gente retorne às nossas atividades. Agora, só para fechar, você mora numa região segura do Japão? A gente mora em Kashiwa, né? O terremoto aconteceu a 350 quilômetros da nossa cidade, né? Não só o terremoto, como o tsunami e os problemas que houveram lá na indústria nuclear de Fukushima, né? Então, é uma região distante, né, da nossa cidade. Mas, com tudo que aconteceu no Japão, né, acabou refletindo nas outras cidades, mesmo que
estando distante daquela região. Então a gente conviveu aí com várias situações que anteriormente a gente não passou, né? Eu e minha família, né? Mas graças a Deus está todo mundo bem. E a gente fica triste pelo povo japonês, né? Que é um povo tão carinhoso, um povo que tem um respeito muito grande, né? Principalmente por nós brasileiros. Mas eu tenho certeza aí que o povo, a população do Japão vai se reerguer, né, o mais rápido possível. E na semana passada a apreensão foi grande na estreia da temporada 2011 de Fórmula 1. O Grande Prêmio da Austrália aconteceu com muitas novidades, como mostra o comentarista Daniel Jimenez. O Grande Prêmio da Austrália deu a largada para a temporada 2011 da Fórmula 1. A corrida começou cercada de novidades, principalmente sobre as regras que visam dar mais competitividade à categoria. Há muito se debate sobre as dificuldades de ultrapassagem na Fórmula 1. Em minha humilde e ignorante opinião, creio que pode ser feita qualquer alteração nos carros, asas móveis e o que for para facilitar a ultrapassagem, mas dificilmente teremos disputas, como nos anos da década de 70 e 1980. A explicação? Os freios e o sistema de troca de marchas. Nunca foram tão eficientes e literalmente em cima deles pode ser acreditada a maior dificuldade nas ultrapassagens. Com câmbios manuais, freios menos eficientes, os grandes Bottas de décadas passadas mostravam claramente a diferença entre os homens e os meninos. Não quero aqui ficar comparando épocas diferentes, mas tenho comigo que Sebastian Vettel não seria campeão com tão pouca idade em décadas anteriores, caso pilotasse um carro que fosse mais mecânico. As asas móveis já começaram a criar polêmica, como nos carros do Tequila, Sérgio Pérez, e do Sushi, Kamui Kobayashi. Os dois pilotos da Sauber terminaram a corrida na 7ª e 8ª posições, respectivamente, mas a perderam, pelo menos até o momento, por irregularidades milimétricas nas asas. Caberá ao martelo do juiz decidir o resultado oficial do GP da Austrália. A prova em si chegou a empolgar e mostrou algumas surpresas. O Sebastian Vettel, Red Bull, disse que veio e conduziu com extrema precisão seu touro indomável pelas ruas do Albert Park. A chupeta não caiu e ganhou o tão cobiçado troféu do canguru. O Robinho, Lewis Hamilton, McLaren e Mercedes levou a equipe a uma boa segunda colocação e pode vir a disputar o título caso o time cromado desenvolva bem o carro no restante da temporada. O Cesar Vitaly Petrov, da Renault Lotus, guiou com competência e vem colocando as mangas de fora. Com certeza o Don Quixote, Fernando Alonso, da Ferrari, ficou muito feliz pelo desempenho do russo. O Botão, Jason Button, McLaren e Mercedes, penou para ultrapassar o Sancho Panza, Felipe Massa, da Ferrari, e terminou a prova na 4ª colocação. Além dos brasileiros que foram mal durante o final de semana, o Fred Flintstone, Mark Webber, Red Bull, tenha desapontado os torcedores australianos no Albert Park, vindo a ser apenas uma sombra do que foi o desempenho do Sebastião. Rubens Barrichello, ou Rubens Barrichello, da Williams, também não se entendeu com carro, pneus, circuito, efeito estufa, crise nuclear, mulher, filhos e não fez absolutamente nada. Foi uma pena, pois este é, se eu não me engano, a primeira temporada que ele inicia sem dizer que tem chance de ser campeão, ou seja, a 19ª. Pelo menos um resultado melhor o Barrichello merecia. O Michael Schumacher, da Mercedes, começou o ano como terminou, andando no pelotão do meio e atrás do Nico Rosberg, da Mercedes. Está ficando feio, Miguel. Vai por mim. A aposentadoria era bem melhor. Posso queimar a língua, mas dificilmente será o piloto que já for um dia. Levar pau do Nicão em uma corrida até vai, mas o ano todo, sócio? 2011 também? Vá criar cachorro que você ganha mais, Miguel. A Espanha fez a melhor corrida de sua curta história na Fórmula 1. O carro não quebrou, os pilotos não bateram, não atrapalharam um minuto algum o ritmo dos ponteiros e terminaram na posição de sempre, nos últimos lugares, sem terem largado e pouparam o equipamento. Segundo Dom Juan Vintantônio Liuzzi, foram vencedores. Pois é, vencedores. Até a próxima! Muito obrigado pela sua participação, Daniel. Esta edição do Jornal de Sábado está ficando por aqui. Se você tem críticas, elogios ou sugestões de reportagens, mande um e-mail para toyota.tv@hotmail.com e entre também em nosso site portaltvtoyota.blogspot.com. A todos uma boa noite e uma ótima semana.